Ainda em tempos reais, ainda temos aí esse testemunho né, de pessoas que ainda vivem e que estiveram nessa condição. E esse tem sido um programa muito especial, muito importante, e a escola mantém isso, faz isso anualmente. Esse ano foi para a Polônia e Hungria, por conta da situação que a gente tem em Israel, da instabilidade, e então fizeram essa viagem. E para nós é muito importante, a gente sabe que a escola faz com essa intenção de levar, além de levar os alunos, o desejo de trazer esse depoimento deles, um depoimento emocional, um depoimento de quem vai e enxerga aquilo que parece tão surreal, que a gente tem a tendência a dizer que não aconteceu, não foi assim, não deve ter sido assim. Então, para nós, esse momento é muito especial de receber o colégio. Eu vou convidar o Bruno Gottlieb para nos dirigir algumas palavras, e depois a gente vai poder ouvir esse testemunho visual e existencial de quem esteve nessa grande viagem com V maiúsculo. Obrigado, Newton. Queria, na verdade, convidar os meus colegas, meus alunos, para estarem aqui com a gente, porque nada do que eu tenho para dizer faz sentido se não tiver a presença dos nossos alunos, né? Eu estava ouvindo o Rabino Newton falar palavras profundas, né? Assim, a gente ainda tem 10 dias, mais ou menos, que a gente voltou da viagem, né? E esse é o quarto Kabbalat Shabbat seguido que a gente participa junto. A gente esteve em Varsóvia, numa sinagoga, num Kabbalat Shabbat. Na semana seguinte, em Budapeste, numa sinagoga também, numa experiência bem diferente. Depois a gente no Rio, já em outra sinagoga também, contando esse depoimento. E hoje aqui com vocês, eu queria, assim, primeiro agradecer imensamente assim, a acolhida. É uma energia incrível estar aqui com vocês. Eu acho que a gente tem experienciado essa comunidade judaica mundo afora, para justamente os alunos poderem identificar esse propósito de vida que o Rabino falou na sua prédica, porque é isso, né? Assim, eles estão, muitos deles, a grande maioria, conosco a vida inteira como alunos do Eliezer Max, e chegam no ensino médio e a gente sempre procura oferecer essa viagem, essa experiência que vai deixar um legado da cultura judaica, da tradição judaica que a gente trabalhou na escola, mas que principalmente eles possam identificar a sua identidade judaica, a sua personalidade, o seu ser judeu nesse mundo. Então, esse ano a gente fez essa viagem inacreditável, incrível em todos os sentidos, para a Polônia e para a Hungria. Infelizmente, realmente, a gente não pôde visitar Israel esse ano, pelas questões que já estão colocadas, né? Assim, o tema da guerra, dos sequestrados. A gente, infelizmente, não pôde dar essa experiência para os nossos alunos, mas a gente procurou complementar com essa vivência em Budapeste por alguns motivos importantes que eu queria destacar, depois talvez eles vão falar um pouquinho mais. Budapeste é uma cidade que tem uma comunidade judaica grande, assim, maior que a brasileira, não sei, talvez um pouco menor que a brasileira, certamente maior que a do Rio de Janeiro, a quarta maior da Europa, e tem uma vida judaica hoje muito pujante ainda, então a gente pôde dialogar com instituições judaicas, movimentos juvenis, visitamos uma escola judaica, e não menos importante, é o lugar do nascimento do Theodor Herzl, que é o pai do sionismo. Então a gente pôde falar com eles muito sobre o que culminou a essa ideia de Estado de Israel, que está aí para a gente, né, para o povo judeu, que certamente em algum momento da vida deles eles vão poder ter a oportunidade de visitar. E antes, obviamente, a Polônia, né, com identificando lá os vestígios do horror nazista, campos de concentração, o que sobrou de vestígios judaicos naquelas cidades, Varsóvia, Cracóvia, Lublin. Mas, enfim, eu vou deixar eles falar aqui, eu não quero tomar mais o tempo de vocês. Agradecer imensamente aqui o presidente Fernando, Rabino, Beth, que apoiou muita gente aqui nessa visita. Muito obrigado. Quem é que vai falar? Vai, Bernie. Shabbat Shalom, gente. Hag Sameach. Vem junto. Boa noite, gente. Shabbat Shalom. Como o Bruno falou, a gente fez a viagem para a Polônia e para a Hungria, e eu queria destacar, assim, né? O nome da nossa viagem é Eliezer pela Vida. Mas por que pela vida?
Lá na viagem, tivemos a oportunidade de explorar e conhecer nossas raízes e a ardente chama da comunidade judaica na Europa. Visitamos sinagogas, museus e os bairros judaicos, conhecemos os guetos e os movimentos juvenis, aprendemos sobre a vida e a história dos shtetls. Tudo isso nos mostrou a força, a união e a perseverança da nossa comunidade. Durante nossa estadia por Varsóvia, Lublin e Cracóvia, vimos com nossos próprios olhos a crueldade do regime nazista, ao adentrar nos campos de concentração e de extermínio Treblinka, Majdanek e Auschwitz. É indescritível e impactante a sensação de pisar em um lugar onde seus antepassados foram dizimados, desumanizados e mortos, como se não fossem dignos de viver apenas por sua própria identidade. Entrar em tais lugares com seus colegas de turma representa muito além de uma viagem escolar, mas também um símbolo de autoconhecimento e independência que adquirimos ao longo dos anos, pois vivemos uma jornada em busca da vida de nossa família de forma independente. Sentir tudo o que sentimos foi brutal e doloroso, mas só representou o que sempre sabíamos, a potência que o nosso povo tem. Ao nos abraçarmos, chorarmos juntos, conhecermos outras comunidades judaicas com adolescentes poloneses e húngaros, como o Movimento Juvenil, a Noar Hatzioni, a escola Lauder Yavne, o Shelier da Agência Judaica da Europa Central e Oriental em Budapeste e o Movimento Juvenil BBYO de Varsóvia, tivemos a sensação que o ódio não venceu e que nunca vencerá. Não poderíamos deixar de destacar também o Kabbalat Shabbat que vivenciamos na Sinagoga Ortodoxa Nojik, em Varsóvia, e na Sinagoga Reformista Sim Shalom, em Budapeste. A pergunta que fica é: o que levamos da viagem? A resposta não é simples, mas ao refletir sobre tudo o que fizemos e vimos, entendemos a importância de cultivar a história e a cultura do nosso povo, e também perpetuar a memória dos que sofreram perseguição nesse e em outros períodos históricos. Outra reflexão que precisamos fazer é sobre o nosso papel na sociedade hoje. O que podemos fazer para melhorar a nossa realidade e como podemos evitar que outras formas de violência sigam acontecendo onde vivemos? Apesar de termos saído de lá e retornado aos nossos lares, essa viagem e seus aprendizados nunca sairão da nossa memória e dos nossos corações. Diante disso, gostaríamos de agradecer a todos que fizeram essa viagem ser possível. A Tsevet, mais especificamente a Nina, ao Bruno e ao Paulinho, aos nossos pais, aos que doaram e apoiaram financeiramente essa viagem, ao nosso maravilhoso guia, o Moshe, ao Eliezer por ter feito esse projeto tão lindo e à CJB pelo convite de hoje. Muito obrigada a todos. Shabbat Shalom. E agora a gente vai chamar a Clara e o Guga para falar um depoimento pessoal deles da viagem. Oi, eu sou a Clara, né? Tá, vou começar, pode ser? Então, esse ano eu vivi uma das experiências mais marcantes da minha vida. A viagem do Eliezer pela Vida foi muito mais do que visitar lugares. Foi uma jornada de descoberta sobre minha família, o que significa fazer parte da história do meu povo e de autoconhecimento. Desde pequena, eu escutava sobre essa viagem e esperava ansiosamente pela minha vez. Confesso que quando chegou, fiquei mal, pois não íamos ter a experiência de ir para Israel, mas percebi que a viagem era muito maior do que conhecer países. Tudo isso me deixou ansiosa, porque significava que o meu tempo de escola estava acabando. Porém, percebi que essa viagem, além de marcar esse fim do ciclo escolar, também abriu outros ciclos de amadurecimento, de reflexão e de conexão com algo muito maior que eu. Acho que o que mais me tocou foi perceber que, mesmo cercada de dor e memória, eu não estava sozinha. Eu tinha minha turma, amigos, a equipe do Eliezer, e todas essas pessoas dividiram cada silêncio, cada lágrima e cada descoberta. Isso fez tudo ser mais suportável e mais bonito também. A escola soube equilibrar muito bem tudo, os momentos difíceis com de leveza. Cada campo teve um impacto diferente para mim, mas Treblinka me marcou de uma forma muito única. O que me tocou ali foi justamente o silêncio, o espaço aberto, a natureza. A paisagem era bonita, pacífica e dava para ouvir todos os cantos de passarinhos, o completo oposto do que aquele lugar significou. Isso me deixou bastante perturbada. Estar ali, naquele cenário calmo, e saber que há 85 anos aquilo era um lugar com um campo de extermínio e trabalho, me fez pensar muito sobre a ausência, sobre como algo tão violento pode desaparecer fisicamente, mas continuar tão presente na memória.
Voltei da viagem mais consciente da minha história e com um sentimento muito mais forte de pertencimento. Foi uma experiência que me transformou de um jeito calmo, mas profundo, e que eu vou levar comigo para sempre. Boa noite. Meu nome é Gustavo Gamambiter e estudo no Eliezer Max desde 2010. Todos esses anos vividos na escola foram maravilhosos, e sendo esse meu último ano, tive o privilégio de fechar o ciclo da educação judaica com Eliezer pela vida. Foi uma viagem inesquecível e marcante, repleta de momentos que guardarei para o resto da minha vida. Durante as 2 semanas que ficamos na Polônia e na Hungria, senti emoções que nunca havia presenciado antes. Visitar os campos de concentração de Treblinka, Majdanek e Auschwitz e imaginar como o humano é capaz de chegar da tamanha crueldade me chocou. Estar justamente nesse local onde vidas de milhões de pessoas foram brutalmente interrompidas pelo simples fato de serem judeus e que tais pessoas são familiares próprios de amigos, me trouxe uma agonia inquietante, como se fosse uma facada no estômago. É inimaginável pensar como era a vida dos prisioneiros durante a guerra, perdendo a sua própria existência como ser humano, sendo ridicularizado. Meu maior desejo é que suas almas estejam em paz e acolhidas ao lado de Hashem. Eu saí desses locais transformado como pessoa, ainda mais conectado com a chama do judaísmo, e me sinto no dever de atuar para que essa estratégia nunca mais aconteça. O Eliezer pela Vida fez questão de nos ensinar como a vida da comunidade judaica era e como é nos tempos atuais na Europa. Na viagem, visitamos antigos guetos, cemitérios judaicos, escolas, sinagogas, movimentos juvenis, museus, conhecemos a vida de pessoas históricas para o judaísmo e muito mais. Essa imersão na vida me fez perceber o quanto nossa comunidade é unida, forte e resistente. Uma experiência muito marcante para mim foi no Shabbatot, que fomos nas sinagogas de Varsóvia e de Budapeste. Era perceptível que o ambiente estava feliz e alegre, e aquilo foi um marco que representou a continuidade dos costumes e das tradições judaicas em torno de todo o mundo. Poder falar agora sobre essa experiência única na sinagoga onde fiz meu bar mitzvah, onde meus pais se casaram e onde meus avós participaram dessa fundação, é muito gratificante. E, portanto, gostaria de agradecer a CJB por convidar-nos a falar aqui, bem como a tantas pessoas que contribuíram e trabalharam para que essa viagem acontecesse. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Foi lindo. Super agradecer ao Eliezer Max, na figura do presidente, do Bruno e vocês aí, de dividirem com a gente aí de maneira tão bonita aí relatos muito incríveis aí. Obrigado mesmo. Ficamos de pé, a gente